A participação plena das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança na vida política faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Mas os partidos políticos investem menos nas candidaturas das mulheres e abrem menos espaço para elas na propaganda e nas campanhas. Nós vamos conversar agora com Roberta Eugênio, pesquisadora do Instituto Alziras, que concluiu um estudo sobre o perfil das prefeitas no Brasil. Olá, Roberta, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do Cidadania Mulher. Obrigada, Roberta, pelo convite e pela oportunidade de estar falando desse tema tão importante nesse ano de 2020. Roberta, conta um pouco para a gente por que as prefeitas, por que você escolheu esse foco na sua pesquisa? Essa pesquisa é desenvolvida pelo Instituto Alziras, né, que é uma organização não governamental que surgiu em 2017 e o nome, né, é em homenagem a Alzira Soriano, que foi a primeira prefeita no Brasil, antes mesmo das mulheres terem acesso ao voto, e a primeira prefeita da América Latina. Então, nós fizemos essa homenagem nesse ano e demos início a esse instituto para pensar em como nós poderíamos colaborar através de estudos, de pesquisas sobre o aumento, a necessidade de aumentar a participação das mulheres na política, né? Em produzir diagnósticos que colaborem com a reflexão sobre quais são os desafios que as mulheres enfrentam. E exatamente nesse ano de 2017, nós nos deparamos pela primeira vez, ao longo de 10 anos, né, o Brasil vinha numa sequência histórica de um aumento gradual da participação, né, da representação de mulheres à frente do Executivo Municipal. E no ano de 2017, os estudos apontaram que houve um decréscimo de 3%. Nós não sabemos identificar exatamente o motivo, mas isso nos mobilizou para tentar entender, então, quem eram essas prefeitas, né? Nós tínhamos pouco acesso a essas informações, a esses dados, de quem eram as prefeitas que estão por esse Brasil afora, elas estavam à frente de quais municípios, qual era a realidade que elas enfrentavam, seus desafios, né? O porquê, quais eram as principais políticas que elas vinham desenvolvendo e como nós poderíamos chegar e analisar esse cenário para colaborar para o aumento dessa representação, já que nesse ano nós chegamos à conclusão de que apenas 11,7% dos prefeitos no Brasil são mulheres. E dá para traçar assim uma linha, fazer uma projeção assim das prefeitas para os outros cargos também, as governadoras? Nesse último ano, né? Nesse último período, no ano de 2000, nesse último período eleitoral, né? Onde houve esse pleito para governadores e deputados, o Brasil tem apenas uma governadora, né? Na verdade, talvez o principal cargo que tenha menos representação. No ano de 2018 houve, pelo contrário, um aumento na representação das mulheres no legislativo estadual e também nas câmaras. Contudo, essa não é a mesma realidade, isso ainda é um aumento que foi pouco significativo relacionado ao quadro que a gente encontra no Brasil, em que as mulheres são a maior parte da população, né? As mulheres são 52% e a gente ainda percebe que elas estão subrepresentadas, principalmente nos espaços de poder e tomada de decisão. Não só elas são, né, um pouco mais da maioria, mas quando a gente vê assim na educação, as mulheres têm mais educação formal, né? Essas prefeitas, elas demonstraram, né, nesse nosso estudo, onde nós analisamos o perfil delas, a maior parte das prefeitas tem pelo menos o ensino superior e 70% delas têm ensino superior em comparação com os prefeitos, que é apenas 50%, e 40% delas têm já a pós-graduação. Então, a gente percebe que esse fator da qualificação para o ingresso também na política é importante para elas. E isso reflete um pouco a população, né? Que as mulheres realmente elas têm mais educação formal, né? Mas assim, para chegar então nesse cargo, né? Para conseguirem ser eleitas e representadas, isso, e terem os recursos, os espaços abertos, elas precisam se qualificar mais do que os homens. Sim, exatamente. Assim, isso ainda é um obstáculo
né? Acho que não só, como você bem destaca, na política, mas acho que na nossa sociedade como um todo, né? A gente percebe que esse tipo de situação é muito comum, né, em empresas, né, em outros, né, nas universidades, embora as mulheres, né, tenham mais tempo de estudo e se qualifiquem mais, ainda têm os piores cargos ou ainda passam pela, enfim, grave diferença salarial, mesmo ocupando os mesmos cargos que homens, né? No caso das prefeitas, por exemplo, embora mais qualificadas, elas estão sempre à frente dos menores municípios, dos municípios com o menor PIB, e isso reflete um pouco dessa realidade, né, que as mulheres, como um todo, vivem no Brasil. E como foi feita essa pesquisa sobre as prefeitas no Brasil? Assim, qual foi a metodologia? Nós aplicamos questionários com cerca de 25 perguntas fechadas e algumas perguntas abertas. Eles foram aplicados junto, né? Nós precisamos da parceria das entidades municipalistas, tivemos o apoio da CNM, né, da Confederação Nacional dos Municípios, e esses questionários foram aplicados durante o período, né, da Marcha Nacional dos Prefeitos, aqui em Brasília, presencialmente, e nós aplicamos com mais de 300 prefeitas e conseguimos 298 respostas válidas, o que possibilitou que nós pudéssemos extrapolar essas análises para falar sobre a realidade de todas as prefeitas no Brasil. Então, assim, não foram todas as prefeitas que foram entrevistadas, teve um cálculo mesmo, uma projeção. Na verdade, foi baseado, né, na verdade, essas projeções são estatísticas, mas nós entrevistamos mais da metade das prefeitas, né, sendo que o Brasil tem 649 prefeitas, entrevistamos mais de 340 prefeitas, só que foram 298 respostas foram validadas, o que significa para a análise estatística como uma análise a confiabilidade dessa pesquisa é de 95%, né? E quais as perguntas que eram feitas? Nós fizemos perguntas sobre, na verdade, primeiro traçamos o perfil sobre onde elas estavam, quais eram os municípios, quais eram os principais desafios que elas enfrentavam na política, como era a organização do seu horário, da sua própria vida, porque a gente consegue encontrar ainda na vida das mulheres dentro do mercado de trabalho a questão da sobrecarga relacionada à gestão, né, da vida doméstica e da vida pessoal, e a gente percebeu que isso é uma realidade que também se sustenta relacionada às prefeitas. Elas, apesar de estarem à frente do executivo municipal, terem o principal cargo nos governos locais, também estão à frente, né, pelo menos da gestão e da organização da vida doméstica ou dos cuidados, da preocupação com isso. Então, nós percebemos que muitas questões relacionadas ao dia a dia das mulheres também era a realidade das prefeitas, embora também conseguíssemos encontrar, acho que alguns exemplos, como as prefeitas, elas também acabavam possibilitando que mais mulheres estivessem na política através dos seus mandatos, né? Onde percebemos que, pelo menos, né, o gabinete dessas prefeitas tem 40% no mínimo de mulheres na composição e, na verdade, a maior parte deles tem ao menos metade, tem paridade entre homens e mulheres. Isso é interessante, que reflete um pouco o próprio, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, que recomendam, e estudos que mostram também, né, que quando as mulheres alcançam, elas conseguem, né, fazer uma inclusão maior, trazer mais uma igualdade, né, nos espaços que elas coordenam, né, assim. Exatamente. Elas, acho que uma pergunta, né, que acabou mobilizando muito a gente, todas nós no Instituto, sobre como as prefeitas elas não só incluíam mais mulheres, né, nas suas gestões, mas também eram inspiradas por mulheres, que quando perguntávamos quem elas, né, tinham como uma referência na política, mais de
90% das prefeitas citaram que as mulheres no Brasil e fora do Brasil, né? Referências como a Michelle Bachelet, como a Zilda Armes, enfim, muitas mulheres foram citadas como referências para elas seguirem e se manterem na política. Roberta, você já mencionou, né, que as prefeitas geralmente estão à frente das menores prefeituras, dos menores municípios e mais pobres. E que eu achei interessante ver também que a maioria das prefeitas está na região norte, que né, justamente é uma das regiões, né, assim, mais pobres, e que a gente até tem uma ideia que seria uma região mais machista, onde as mulheres têm menos direito, mas é exatamente onde tem mais mulheres nas prefeituras. Nessa divisão, né, regional do Brasil, as regiões norte e nordeste são as regiões que têm maior percentual de prefeitas, né, primeiro a norte, em seguida a região nordeste. Acho que a gente pode pensar em algumas hipóteses para isso, né, sobre a liderança, né, acho que um imaginário em relação à liderança de mulheres, a Alzira Soriano, que foi a primeira prefeita do Brasil, ela era prefeita da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é um estado que tem um número também destacado de prefeitas no Brasil, e nós acreditamos que esse imaginário sobre o papel da mulher na política também é alterado a partir da própria presença, né? Esses espaços onde essas mulheres entram e fazem boas gestões, elas acabam contagiando que outras mulheres também se sintam inspiradas a ingressar na política. Agora, o Brasil, assim, quando a gente compara, né, com o mundo e mesmo assim, aqui com a América Latina, a gente não está muito bem nesse quesito, não, né? Assim, os outros países têm mais mulheres na política. Infelizmente. Na verdade, em relação à América Latina, o Brasil está realmente muito distante. Tem um estudo, né, que analisa da União Interparlamentar, onde o Brasil está, enfim, nas últimas colocações sobre a participação das mulheres na política, e há um cálculo de que, para que nós atingíssemos a paridade, demoraríamos cerca de 95 anos, sendo que agora, né, enfim, há pouco tempo, esse ano, completaram-se 88 anos do voto feminino, e ainda hoje a nossa subrepresentação ainda é tão aguda, embora as mulheres estejam à frente de liderança, sejam lideranças comunitárias, estejam à frente de conselhos importantes municipais, também têm uma participação importante na política local. Nós percebemos que quanto mais se relaciona com cargos de mais poder e mais decisão, é possível perceber que há um afunilamento, onde você vai vendo que vai diminuindo a participação de mulheres e um perfil específico de homem vai ocupando aquele espaço. Um perfil específico? Porque houve um estudo, né, que foi divulgado há alguns anos da pesquisa da revista Veja, em que eles analisam qual é o fenótipo, né, na verdade as características que são compartilhadas pelo homem não, né, pela pessoa que está na política. E se identifica que essa pessoa teria cerca de 50 anos, seria um homem branco, de cabelos escuros, conduzidos para o grisalho, com peso ligeiramente elevado, e é uma imagem que destoa, né, de uma parte grande da população, né? O que, embora a gente encontre mulheres à frente, principalmente quando a gente olha para a política local, de muitos espaços que mobilizam também a política, né? As mulheres participam, né, das secretarias de assistência social, de educação, estão geralmente relacionadas a estas pastas que tradicionalmente se voltam, né, para as mulheres do cuidado, mas quando a gente fala sobre lideranças políticas, o nosso imaginário, o imaginário do brasileiro, ainda não tem imagens de mulheres como algo que seja comum nesse local, desempenhando esses papéis.
E vocês chegaram a fazer alguma avaliação também das prefeituras, né, onde as mulheres estão na liderança, alguma avaliação da qualidade das metas atingidas, do que foi alcançado por essas prefeitas? Na verdade, nessa primeira pesquisa, nós já tivemos em observar aonde essas prefeitas estavam, quais eram as principais barreiras, desafios, quais eram as pastas em que elas tinham, né, desenvolviam mais políticas, mas não relacionadas à qualidade. Em relação a esse tipo as pastas, por exemplo, acaba que na política local elas se voltam para pastas que tradicionalmente são pastas que são identificadas como mulheres, né, de assistência social, saúde, né, saúde básica e educação. Mas aquela coisa da mulher como cuidadora, né? Aquela imagem... Mas também muitas demonstraram, né, que nós temos 3 prefeitas que estão à frente de capitais no Brasil, né, que é algo importante, já que a maioria delas estão à frente dos menores municípios. E essas prefeitas têm apresentado gestões que são reconhecidas por gestões transparentes, por gestões que também apresentam uma boa gestão do recurso público. E, então, é importante também para desconstruir um pouco desse imaginário, entender que as mulheres são boas gestoras de todas as pastas, né? Não apenas dessas pastas relacionadas a uma agenda que, tradicionalmente, né, se nomeia como uma agenda de cuidado. E vocês identificaram, assim, alguma trajetória mais comum, digamos assim, mulheres que participaram de movimento estudantil ou foram professoras? Tem alguma trajetória, assim, mais marcante? Sim, em geral, as prefeitas, elas vêm de conselhos municipais voltados para a assistência, mas também para a educação e para a saúde. Essas são as principais professoras, mas atualmente muitas são formadas em com outras qualificações, como administradora, como advogadas. Nós temos prefeitas em todos esses aspectos, mas se você for olhar com algo que é comum, essas são as 3 principais pastas que elas acabavam se destacando e tendo, eventualmente, ocupado algum tipo de papel. E as barreiras também são comuns? Os obstáculos? Infelizmente sim, né? Elas relataram, né, que as principais, quando perguntadas sobre quais eram as principais barreiras para o acesso e permanência delas na política, elas apresentaram como o financiamento, né, recursos para as suas campanhas e, em segundo lugar, a violência e o assédio político por serem mulheres nesses espaços. Haviam outras também que apareciam, só que em menor proporção, né? E como questão da divisão, enfim, de tempo, como uma questão de acesso a espaços dentro dos partidos, mas espaços de decisão. Mas essas foram as principais barreiras identificadas por essas prefeitas, com esses mandatos entre 2017 e 2020. Desde 95... que tem uma cota de 20%, né, de candidatas, depois passou para 30%, só que bem mais recentemente o Supremo Tribunal que decidiu que tem que haver também um investimento de 30%, não basta ter só as vagas, né? Então, isso ajudou a mudar um pouco essa questão do financiamento que você falou? Na verdade, quando nós realizamos a pesquisa, uma parte são 2 fundos, né? Tem o fundo partidário e tem o fundo eleitoral. E em relação a esse fundo eleitoral, essa realidade mudou nesse tempo, né? Como você relatou. E essas prefeitas elas já identificavam nesse momento a dificuldade, né, quando candidatas, ao acesso aos recursos. A gente entende que isso é um problema da nossa democracia como um todo, né, das formas como as coisas são geridas, né, em que momento talvez, né, que esses recursos têm que ser direcionados, com que tempo que eles chegam, para que elas possam efetivamente fazer uso, né, enquanto candidatas, para terem campanhas mais exitosas
e, enfim, efetivamente terem talvez maior capacidade de equidade com os homens durante a disputa eleitoral. E qual seria o mecanismo isso para conseguir essa equiparidade financeira? Nós acreditamos que, na verdade, né, os 30% é interessante nós falarmos dessa cota porque ela é uma cota por gênero, né? Ela não está registrada, né, no texto da lei, não se atribui que vai ser 30% para um gênero ou 70% para outro, mas acabou que nós convencionamos pela prática entender que os 30% vão ser direcionados, né, para cumprir essa cota mínima das mulheres candidatas. Que seria um mínimo, assim, teoricamente, se elas conseguirem alcançar mais, né? Assim. Seria um mínimo por gênero. Se nós, né, eventualmente, né, se nós fôssemos pensar num cenário ideal, onde tivéssemos ao menos 50% de candidatas mulheres, por que nós precisamos ainda nos deter nessa porcentagem em que não está descrito que o gênero para 30% são as mulheres, né? Mas, de todo modo, acho que nós acreditamos que os mecanismos de fiscalização, de acompanhamento, de transparência precisam ser aperfeiçoados como um todo, né? Acho que o maior acompanhamento dos tribunais eleitorais em relação à distribuição e desse recurso, no momento que esse recurso chega, também maior conscientização dos partidos sobre a importância para a nossa democracia de aumentar essa participação, de efetivamente fazer essa transferência desses recursos com tempo hábil para possibilitar que essas mulheres, né, possam estar na política em condições de paridade com os homens, mesmo que não seja numericamente, mas em relação, né, às ferramentas para a disputa eleitoral, porque eu acho que a gente fala muito sobre a política, mas a política se afasta das mulheres quando nós não conseguimos aperfeiçoar os modos públicos de acesso dessas mulheres, né? Quando nós não conseguimos aperfeiçoar as formas de que todos possam participar. Quando as coisas não acontecem de modo transparente, geralmente algumas pessoas ficam de fora e é possível que sejam, né, esses grupos que são minorizados socialmente. Vocês identificaram que a maioria das prefeitas brasileiras é casada. Isso pode ser interpretado assim como que é necessário um apoio dos homens também? Não podem ser só as mulheres sozinhas, né, para que elas cheguem lá nessa liderança política? É curioso, né, que uma parte, realmente, uma parte enorme das prefeitas, né, relevante das prefeitas é casada, enquanto havia uma tendência na sociedade de, não necessariamente, do aumento do casamento. Acho que isso pode se relacionar com um perfil desejado pelo eleitorado, mas nós não acreditamos necessariamente que seja uma realidade para que essas mulheres acessem esses espaços. Porque, quando nós vamos olhar para outros cargos, né, de mulheres na política, como deputadas, como vereadoras, a mesma regra não se aplica. Então, não dá para exatamente afirmar que as prefeitas elas precisam exatamente desse tipo de apoio, embora seja muito importante, acho que uma conscientização, acho que da sociedade como um todo, né, de que essas mulheres, né, são tão capazes e estão tão prontas para gerir as suas cidades quanto qualquer homem, né? E agora os arranjos em geral são arranjos que acabam demonstrando que as prefeitas, mas também os prefeitos são casados, né? E com filhos, a maioria delas também tem filhos. E dá para fazer uma previsão para as próximas eleições? Será que vamos ter mais prefeitas? Nós esperamos que estamos trabalhando para isso também, né? Acho que esses diagnósticos nos ajudam a olhar quais são esses desafios, né? Acho que a gente já aponta alguns caminhos sobre pensar em como aumentar a transparência, a fiscalização, também o apoio e fortalecimento. Acho que pensar em como nós
precisamos desconstruir estereótipos, precisamos construir, na verdade, novos imaginários, olhar para as mulheres na política e criar uma memória sobre isso é bastante importante no Brasil. Né? Acho que pouco se fala sobre Alzira Soriano, pouco se fala sobre grandes mulheres que nós tivemos na política e acreditamos que esse é um caminho para que nós consigamos, nesse ano, ampliar essa participação que ainda é muito pequena e que a gente espera reverter a tendência da última eleição, que foi uma tendência em que diminuiu, e voltar, né, que o Brasil volte a crescer em relação à paridade de gênero, em relação às mulheres na política local. Tomara que isso aconteça, né? Roberta, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania Mulher. Obrigada, Roberta. Essa entrevista já está disponível para baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou fazer um comentário sobre o programa, ligue de graça para a Ouvidoria do Senado no número 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.